24 dividido por 7 19 horas e 53 minutos Samuel, capítulo 651 O primeiro desafiante. Salvini encontrou uma armadura e uma lança que lhe deram acesso ao poder mundial muito rapidamente. Ela encontrou outras coisas para aumentar sua força, então ela saiu em uma caçada para dobrar seus feitos. Muitas pessoas com talentos morreram por sua lança. Foi depois que ela mais do que dobrou seus feitos que ela foi para o primeiro toque. Não importa o resultado do desafio, ela não será considerada deficiente. Parece que sou o primeiro. Agora tenho que defendê-lo. Ela disse quando alcançou o anel zero. O anel zero é um pequeno ponto branco e liso no chão que é largo o suficiente para uma pessoa ficar de pé. É como uma mancha branca nesta paisagem natural. A arena inteira será destruída deixando esta mancha branca e um espaço de 3 metros acima dela. Como voar é proibido, apenas a pessoa dentro do círculo será o último homem de pé. Todos os outros podem assistir ou tentar matar a pessoa no anel zero antes que o primeiro anel seja destruído. Ela chegou primeiro, mas sabe que isso não significa que ela ganhou o desafio. Ela tem que defendê-lo dos adversários e sabe que eles virão. Ela fará o seu melhor, embora saiba que a probabilidade de ganhar é muito baixa. Existem muitos indivíduos que são ameaças para ela, apesar de sua capacidade de prever o futuro. Esses indivíduos começaram a chegar um após o outro. A primeira pessoa a chegar ao primeiro anel para desafiá-la foi o Sulfire, outro rei como ela. Este macaco sábio de pele vermelha caminhou sem pressa até o primeiro anel e olhou para o anel zero. O Sulfire parou enquanto ela examinava lentamente os arredores. Litori parecia estar contemplando seu curso de ação. Ela parecia inofensiva e não estava fazendo nada visivelmente perigoso. Salvini não se deixou enganar pela exibição. Ela saltou para a esquerda de repente. Ela pulou porque foi atacada. O ar onde ela estava ondulava um pouco. É a única indicação do ataque que por pouco não a atingiu. Litori fingiu pensar enquanto atacava furtivamente Salvini. Não houve nenhum movimento dela para indicar suas intenções. Seu ataque era indetectável, mortal e rápido. Salvini não conseguiu bloqueá-lo, embora o visse muito antes de ser feito. Mas Salvini não demonstrou medo. Ela sorriu. Isso é muito ruim da sua parte. Você deveria cumprimentar alguém antes. Ela não terminou o que estava dizendo porque teve que se esquivar novamente. Desta vez ela não ficou ociosa depois de se esquivar. Ela teve que retaliar porque o destino de uma placa de mira é ser crivado de buracos. A lança em sua mão estalou com poder e ela empurrou para frente. Numerosas lanças fantasmagóricas senjas se materializaram no ar ao seu redor. Eles estavam prestes a navegar para a frente quando pararam. Ela falhou em atacar Litori com isso porque teve que se esquivar novamente. Litori a atacou várias vezes, então ela teve que continuar se esquivando ou arriscaria uma morte instantânea com um golpe. Era mais como se ela estivesse pulando, contorcendo seu corpo de maneiras diferentes e esquivando-se de maneiras estranhas para evitar que Litori previsse sua posição. Basta disso. Ela rosnou em frustração. Sua situação atual não vai durar muito. Passaram-se apenas 10 segundos e ela teve que se esquivar da morte 10 vezes. Isso é uma estatística muito ruim e pouco promissora em uma luta. Se não fosse por sua capacidade de prever o futuro, ela teria morrido 10 vezes. Ela não pode continuar assim ou vai escorregar e ser eliminada. Tudo o que Litori precisa é de um erro de Salvini para ela ser derrubada. Ela fugiu e começou a circular Litori. Ficar no ring zero limitava suas opções e movimentos. Ela tem que desistir de sua posição por enquanto se quiser sair viva disso. Ela começou a correr ao redor de Litori no máximo de sua velocidade. Litori não poderia atacá-la com precisão agora que ela está se movendo muito rápido, então Salvini teve espaço para respirar para atacar. Ela não se aproximou de Litori. Isso será suicídio. Quanto menor a distância entre eles, menos tempo ela terá para se esquivar dos ataques dos espíritos. Então ela ficou longe enquanto atirava lanças fantasmas em seu oponente. Ela fez questão de não ficar arrogante. Um golpe de Litori e ela está condenada. Ela sabe disso, então fez questão de evitar os ataques que surgiram em sua direção, mesmo quando ela retaliou. Litori franziu a testa com a situação. Ela também é um rei e este não é o primeiro rei com quem ela luta. Ela derrotou o último. Foi difícil, mas ela venceu no final do dia porque a luta sempre foi a seu favor. Esta luta, por outro lado, não está indo do jeito dela. Ela foi quem atacou em sua luta anterior com um rei enquanto seu oponente lutava para se defender. Essa luta terminou rapidamente, como a maioria de sua luta. Mas Salvini está conseguindo defender e atacar ao mesmo tempo nessa luta. Os ataques de Salvini também são mortais. Litori tem que se defender ou será espetada por armas fantasmas. Litori produziu uma massa branca e seca em suas mãos. Ela espalhou no ar ao seu redor como poeira. A poeira branca encontrou a barragem de lanças fantasmas e o mecanismo de controle sobre elas. Ela lutou contra o controle das lanças fantasmas de Salvini e depois as virou contra ela.
Agora Salvini tem que se esquivar de suas próprias lanças fantasmas e dos ataques espirituais indescritíveis de Litori. Litori aproveitou a oportunidade enquanto seu inimigo está distraído para espalhar seu domínio. Salvini caiu em desvantagem muito rápido. Esquivar-se dos ataques de Litori já é um problema suficiente, adicionar seus ataques fantasmas é demais. O problema é que seus ataques fantasmas usados contra ela são apenas uma distração. Se ela der atenção a eles, isso abrirá para os ataques espirituais de Litori. 24 dividido por 7 19 horas e 53 minutos Samuel, capítulo 652 Ezemundo primeiro anel. Sua armadura pode protegê-la do dano físico que será infligido pelas lanças fantasmas usadas contra ela, mas os ataques espirituais de Litori certamente contornarão as defesas de sua armadura e desferirão um golpe mortal nela. Portanto, seus ataques fantasmas não são uma ameaça, apesar de parecerem. Eles são apenas os ataques visíveis. Os ataques invisíveis são os mortais. Ela estava pensando em ignorar seus ataques fantasmas para se concentrar em um meio de retaliar quando viu algo em sua visão futura que fez seus olhos se arregalarem. Ela se virou e correu imediatamente. Suas armas fantasmas a atingiram repetidamente, mas ela as ignorou. Ela se concentrou em fugir e se esquivar dos ataques espirituais que surgiram em seu caminho. Ela deixou sua armadura fazer seu trabalho e protegê-la dos ataques físicos enquanto dedicava a maior parte de sua atenção aos ataques espirituais. Foi até ela fugir do primeiro anel e entrar no segundo anel que ela finalmente parou de correr. Ela olhou para Litori que calmamente foi ficar no Reg Zero. Porra! Ela a amaldiçoou. O primeiro desafiante e eu cedemos. Ela costumava estar no Reg Zero apenas alguns momentos atrás, mas isso mudou imediatamente quando o primeiro desafiante apareceu. Ela não viu do que escapou, mas viu o que teria acontecido com ela se tivesse ficado em qualquer lugar no primeiro anel e isso foi o suficiente para ela recuar. Ela viu isso tão claro quanto o dia. Ela teria começado a queimar de dentro para fora até morrer. A morte dela teria ocorrido momentos após ser atingida. Tudo o que ela podia fazer para evitar esse destino era escapar de Litori o mais rápido possível. Parece que minha boa sorte acabou. Eu enfrentei um portador de chamas efêmeras e sobrevivi. Isso é o suficiente para drenar qualquer sorte que eu tenha. É melhor eu não tentar mais o destino. Eu deveria ir e caçar mais talentos. Salvin disse para si mesma. Ela balançou a cabeça no anel Zero e decidiu caçar mais talentos. Ela sabia que se tornar o último homem em pé é quase impossível, mas a derrota rápida doeu. Sua especulação sobre sua incapacidade de ser o último homem de pé foi confirmada, mas não lhe deu o prazer que deveria, pois sua conjectura foi confirmada pelas mãos do irmão de ninhada de Soverik. Ela já perdeu para Soverik uma vez, então perder para seu irmão de ninhada também não é nada encorajador. Não ajuda que Litori seja um portador de chamas efêmeras. Os manejadores das chamas efêmeras são muito perigosos e difíceis de lidar, mas isso não justifica sua perda. Isso não muda o fato de que ela perdeu para a irmã de Soverik. Então ela prefere garantir seu futuro na competição caçando mais feitos do que pensar em sua derrota. Os ataques de Litori eram silenciosos, sem rastros e não bloqueáveis. Salvini poderia rastreá-los com base no que aconteceria com ela se ela continuasse em seu curso de ação. Ela teria morrido se não fosse por sua capacidade de prever o futuro. Alguém que não pudesse ver o futuro teria morrido sem saber o que os matou. Portadores de chamas efêmeras são muito perigosos. Eles são incrivelmente raros por causa da afinidade de alma necessária para eles. Mesmo aqueles com afinidade de alma podem não ser capazes de manejar seus poderes tão bem. Litori fez mais do que dominar suas habilidades. Ela se destacou nisso. O domínio que ela configurou cobria todo o primeiro anel. Isso teria matado Salvinin se ela continuasse por perto. Litori pegou o anel Zero e está usando seu domínio para evitar que outros adversários cheguem perto dela. Todo o primeiro anel se transformou em uma zona de morte. O primeiro desafiante desavisado que se aproximou dela quase morreu depois de ter suas emoções transformadas em combustível para suas chamas. Apenas uma rápida retirada imediata salvou a pessoa apenas para ela ser morta depois que Litori disparou um ataque espiritual concentrado na pessoa enfraquecida. Mesmo Salvini com visão não teria sido capaz de se esquivar do ataque espiritual por causa da fraqueza causada por estar em seu domínio. O tolo desavisado não teve chance. A exibição alertou os outros. Ninguém se aproximou mais do primeiro toque. Se ninguém pode entrar no primeiro anel, então ninguém pode lutar contra ela para reivindicar o anel Zero no centro da arena. Se isso continuar, então Litori será o último homem de pé. Ponto de vista de Giliaster. Litori não é o único irmão de Soverik a ter sucesso. Giliaster também. Ele derrotou a Megli. Foi uma vitória apertada. Ela lutou bem. Sua armadura e armas naturais lhe deram uma vantagem em um lugar onde ninguém tinha armas. Ela também era uma lutadora muito habilidosa com instintos de batalha altamente precisos. Infelizmente para ela, o raio era sua arma. Ele era mais rápido do que ela e também conseguia bater com mais força.
Sua vitória pode ter sido apertada, mas as recompensas dessa batalha foram enormes. Ele ainda pode sentir as mudanças até agora. No começo foi sutil. Ele pisou mais fácil e se moveu mais suavemente. Foram as coisas fáceis, facilmente esquecidas, que mostraram os primeiros sinais de melhora. As coisas ficaram óbvias quando de repente ele teve uma epifania e compreendeu mais a lei do raio. De alguma forma, ele ficou sincronizado com o mundo o suficiente para alcançar o terceiro degrau da maestria. As mudanças não terminaram com a aquisição de um com o mundo. Tornou-se sensível ao perigo e tornou-se capaz de diferenciar entre fortuna e armadilhas. Sua sorte subiu ao céu. Tornou-se capaz de sempre se orientar para adquirir o que precisa. Se ele precisa de uma arma, ele a encontrou em uma caixa de saque. Se ele precisa de um lugar para se esconder por causa das pessoas que o perseguem para obter sua nova arma brilhante, ele o encontra rapidamente. Se ele precisa de pessoas para matar sem muitos problemas, ele também as encontra. Enquanto em seu esconderijo, nada menos. Tudo parece estar funcionando bem para ele. 24 dividido por 7 19 horas e 53 minutos Samuel, capítulo 653 Retorno. Ele estava procurando por uma arma quando se deparou com uma caixa de saque. Ele nem considerou o resultado de suas ações porque não sentiu nenhum perigo. Ele quebrou a caixa de saque e encontrou uma lâmina muito forte. Algumas pessoas o viram pegar a arma e o atacaram. Ele poderia tê-los evitado se tivesse sido cuidadoso e observador de seus arredores. Ele poderia ter se escondido e esperado que eles passassem antes de quebrar a caixa de saque, mas não o fez porque não sentiu nenhum perigo. Ele estava errado sobre isso. Seu novo instinto para o perigo lhe deu uma falsa confiança. A caixa não era perigosa, mas as cerca de 10 pessoas que o atacaram são muito perigosas. Ele lutou contra eles, mas eles eram muitos para ele. Então ele fugiu deles e eles o perseguiram. Ele conseguiu escapar devido à sua velocidade superior e encontrou um lugar para se esconder na cidade de pedra em que eles estão. Ele está escondido no terceiro andar de um prédio. A cidade está cheia desses edifícios de pedra. É uma selva de estruturas feitas de pedra. As pedras não são preciosas ou encantadas. São pedras comuns criadas a partir de uma mistura endurecida. A cidade está abandonada, então não há ninguém ocupando os prédios. Ele foi capaz de despistar seus perseguidores no labirinto de prédios e se esconder em um dos prédios. A sala em que ele está vazia e empoeirada, mas deu a ele uma boa visão dos que o perseguem agora lutando por suas vidas. Os que tentaram pegar sua arma foram emboscados enquanto o procuravam por outro grupo. Os dois grupos perfazem um total de 20 lutadores. Seus números estão diminuindo rapidamente por causa do uso generoso de explosivos. Gilhaster está observando e esperando. Ele está esperando que eles se machuquem bem o suficiente para ele acabar com eles. Ele acredita que isso vai acontecer. O mundo tem se movido de acordo com seus caprichos desde que ele derrotou a Megli. É como se ele tivesse sorte ou de repente se tornasse talentoso para fazer as coisas. Ele ganhou uma espécie de intuição para tomar a decisão certa. E agora, sua intuição está lhe dizendo para esperar a oportunidade aparecer. Ele pode escolher escapar, mas escolheu esperar porque sua intuição não estava errada até agora. Sua espera rendeu frutos. A oportunidade surgiu depois que seu número foi reduzido para 6, com 4 do lado vencedor e 2 do lado perdedor. O grupo que o perseguiu para matá-lo é quem está perdendo. Eles foram emboscados por um grupo com um número maior, então é de se esperar. Eles lutaram bem embora. Eles deveriam ter sido aniquilados, mas conseguiram derrubar muitos de seus inimigos antes de sua derrota. Agora eles estão sendo encurralados por inimigos que os emboscaram assim como tentaram encurralá-lo. O próprio mundo os está punido por tentarem machucá-lo. Seus lábios se curvaram em um sorriso feroz com a oportunidade que lhe foi entregue pelo destino. Seus perseguidores serão sua presa. Ele disse para si mesmo com antecipação: é a minha vez agora. Então ele se transformou em um raio azul. Ele voou do prédio em que estava, circulou pelos fundos e se aproximou por trás dos vencedores. Ele apareceu atrás do desavisado 4 com sua arma levantada. Ambas as mãos agarraram a lâmina com força. Os outros dois o viram e seus olhos se arregalaram em pânico. Eles já viram algo assim antes. Ele dizimou alguns de seu grupo antes de serem emboscados. Então eles estão com muito medo do que vai acontecer a seguir. Seu comportamento estranho alertou os 4 que os estão encurralando. Um deles olhou para trás bem a tempo de ver Gilhaster derrubar a lâmina. Houve um flash de luz quando um raio caiu do céu no dia 4. Uma torrente de raios azuis caiu em um grande pilar sobre seus inimigos. Estrondo. Houve uma enorme explosão que abalou a terra. A energia violenta do raio entrou em seus corpos e causou uma destruição incalculável. Seus corpos secaram e racharam. Então o trovão do relâmpago quebrou seus corpos em pó. Eles desapareceram antes que seus corpos se separassem, deixando-o com os outros dois. Os outros dois foram atingidos pela força residual do trovão.
Eles foram jogados contra a parede atrás deles e quase ficaram inconscientes. Eles lutaram para se levantar, mas não fizeram nada depois disso. Eles não têm para onde ir e suas costas estão literalmente contra a parede. Seus olhos estavam grudados na figura obscurecida por fumaça e poeira. Eles podem ver seus olhos brilhantes e podem ouvir seu cabelo crepitante e crepitante. Se quiserem escapar, devem passar por ele. A poeira finalmente baixou para revelar sua figura. Ele ainda estava sorrindo para eles. Lembre de mim. Ele perguntou a eles. Eles se lembram dele. Ele era o único que eles estavam perseguindo antes. Mas agora, há uma enorme cratera fumegante entre eles. É uma cratera que ele criou. Os corpos daqueles que estavam lá antes não estão em lugar nenhum. A mesma coisa poderia ter acontecido com eles. A única razão pela qual eles estão vivos é porque ele os elevou. Mas isso não aliviou seus medos. Portanto, a recusa deles em falar é compreensível. Eles sabem que provavelmente vão morrer, então não têm nenhum interesse em agradar seu assassino. As duas partes apenas se encararam. Um lado supera o outro, mas é a parte em menor número que está confiante na vitória. A cratera de pedra derretida e queimada abaixo deles pode atestar o quão destrutivo o raio pode ser. Eles estão vivos por causa de sua misericórdia. Mas ele não os poupou sem esperar ser pago. Eles têm muito que pagar. 24 dividido por 7 19 horas e 53 minutos Samuel, capítulo 654 Interrupção. Gilhaster estava esperando que eles fizessem um movimento. Ele sabe que deveria matá-los rapidamente, mas quer brincar com eles. O poder é eufórico. Ele tornou-se capaz de fazer algumas coisas com raios que nunca pensou que pudesse fazer. Para ser honesto, ele tropeçou na revelação, mas ela o capacitou da mesma forma. Esse poder é dele agora e é ótimo tê-lo. É ainda melhor quando há outros que não têm poder. Essas pessoas que ainda não aprenderam as leis deste mundo não são páreo para ele. Se não fosse pelo uso de explosivos, eles teriam sido caçados como ratos, sem meios de revidar. Em vez disso, eles o perseguiram e o fizeram correr como um rato. Mas o mundo funciona de maneiras misteriosas. Ele está aqui para vingança agora. Ele não é mais um rato. Ele é o predador. A sensação de caçar é uma sensação boa de se experimentar. Ele não pretende ser o último homem neste desafio. Ele só quer lutar e lutar o quanto quiser. Ele deveria manejar o raio como um caçador e soltá-lo em sua presa. Então ele esperou que eles se movessem. Um deles se moveu. Ela tirou um explosivo de seu anel espacial e tentou jogá-lo nele. Seu movimento foi rápido. O explosivo apareceu em sua mão em um piscar de olhos. Tudo o que ela tinha que fazer era jogá-lo nele. Então ela fará com que ele exploda. Ela não conseguiu jogá-lo. Em vez disso, ela teve um espasmo quando um raio disparou de sua mão estendida para ela. Ela tremeu e caiu no chão com os olhos revirados. Ela pode ter sido rápida, mas o raio é mais rápido. Partindo da transcendência, as lesões tornam-se um assunto sério. Os elementos do corpo e da alma não estão mais separados. Então ela teve o corpo e a mente fritos por um raio. É uma experiência desagradável de suportar. Seu corpo continuou a tremer no chão mesmo depois que Gilhaster parou de canalizar o raio. Seu parceiro assistiu com medo. Não ia funcionar de qualquer maneira, Gilhaster disse para sua forma inconsciente. Explosivos são lançados. Eles disparam quando a pessoa com controle espiritual deseja que eles explodam. A explosão é mortal, mas só é eficaz contra aqueles que não podem se mover. Você tem que jogar primeiro no alvo e não tem como alguém com liberdade de movimento não se esquivar. Os transcendentes se movem a uma velocidade estonteante, o que torna muito, muito difícil atingi-los. Somente indivíduos talentosos que podem mirar onde alguém estará podem usar explosivos de forma eficaz. Tais indivíduos talentosos não precisarão de explosivos em primeiro lugar. Então a tentativa dela de usar um explosivo nele não teria funcionado nele de qualquer maneira. Ela não é uma dessas pessoas talentosas e, mesmo que fosse, ele é rápido demais para ser o alvo. Eles também não têm mais números para tentar esmagá-lo com explosivos. São apenas dois deles e ele pode reagir a ambos. Claro, ela não o ouviu. Ela está preocupada com espasmos e dores alucinantes. Não faz mal. Suas palavras eram para seu parceiro. Gilhaster disse isso para tentar algo diferente. Que graça terá um confronto se os dois tentarem a mesma coisa inútil? É melhor que o parceiro aprenda com seus erros e tente outra coisa. De preferência algo divertido. Ele estava esperando que sua presa se movesse. Mas sua diversão foi interrompida. Um grupo próximo ouviu o trovão e viu a descida de um raio. Não é uma ocorrência normal. Eles imaginaram que deveria ser devido a algum tesouro e estão confiantes em lutar contra a posse do item de quem o tinha. É por isso que o primeiro grupo veio caçar Gilhaster em primeiro lugar. Eles estão parcialmente certos. O poder que ele demonstrou é uma combinação de suas novas habilidades e a lâmina em suas mãos. O acesso ao poder mundial quando combinado com a manipulação do raio é uma combinação mortal.
Bom, mais gente. Mais diversão. Gilhaster disse com entusiasmo. Seus instintos de batalha começaram a aparecer. Ele não se sentiu infeliz com a interrupção de seu confronto. Como dizem, quanto mais, melhor. É uma festa e todos são bem-vindos. Ele tem confiança para lutar e escapar se precisar por causa de sua habilidade, arma e velocidade. Ele começou a esperar ansiosamente pelo aparecimento do grupo depois de ouvir seus passos correndo em sua direção. O sangue de Gilhaster gelou quando viu o líder do grupo. Seu desejo por uma batalha se transformou em um aviso de perigo imediatamente. Este grupo não se aproximou dele por causa de sua imprudência. Seu líder é um rei. Um dos seres mais talentosos no desafio que o sábio esperava. É por isso que eles estão confiantes em subjugá-lo. Ele ficou pensativo quando o rei se aproximou. Seus olhos ficaram grudados na coroa de ouro em sua cabeça. Seus instintos estão lhe dizendo que ele tem que levar essa luta a sério. Essa pessoa é perigosa e terá que fazer o possível para derrotá-la. As chances de vitória não faltam. As probabilidades são 50 dividido por 50. Ele pode ganhar e pode perder. O problema é a companhia seguir o rei. Mesmo agora, eles continuam vindo. Eles devem ser mais de 100 deles. Ele pensou para si mesmo. Isso não parece bom para mim. O que ele viu enquanto observava seus arredores não é uma boa notícia. Ele começou a pensar em recuar. Ele não pode enfrentar 100 pessoas. Ele olhou em volta e percebeu que eles cercaram o local. Isso não vai impedi-lo de escapar embora. Ele pode lidar com isso agora quando eles ainda estão em desordem e ele deve escapar antes que não possa. Ele pode não ser capaz de recuar se os dois lados se juntarem à batalha. 24 dividido por 7 19 horas e 54 minutos Samuel, capítulo 655 Estúpido e imprudente. O rei assobiou apreciativamente quando ela viu Gilhaster. O que temos aqui? Ela teria atacado em vez de falar se achasse que ele é fraco, mas a visão dos tentáculos de relâmpago deslizando por seu pelo e brilhando em seus olhos a desencorajou de atacar imediatamente. O senso comum dita que alguém que se tornou um com o raio deve ser muito perigoso. Então ela decidiu tentar alguma diplomacia. Você parece ser um portador de raios. Esses são muito raros. Portadores de raios são raros. O raio não é um elemento natural. É mais uma invocação de poder. É rápido e altamente destrutivo. Fazer com que o raio ouça você e se manifeste é muito difícil. Manejá-lo como uma arma é um sinal de verdadeiro talento porque o raio como arma pode destruir seu portador antes que se torne uma ameaça para os outros. Ela caminhou até ele e parou a cerca de 100 metros dele. Isso é bem próximo o suficiente. Eu sou a Imperatriz de Pedra. Qual é o seu nome? Gilhaster assumiu uma postura de luta em vez de responder. Ele se preparou para se mover à primeira vista de um ataque. Ele pode parecer pronto para lutar, mas está planejando fugir. A menção do nome dela o assustou e o ajudou a decidir sobre fugir. Se há algo para o qual o raio é fraco, é a terra e alguém que pode transformar os outros em pedra com um olhar não é alguém que você deve deixar colocar os olhos em você. Ela riu apesar de seu silêncio. Silêncio também é bom. Não estou aqui por causa de suas palavras. Estou aqui por causa de sua arma. Veja, estive procurando por algo dessa qualidade. Entregue-o e eu o deixarei ir. Gilhaster riu. Você deve pensar que eu sou estúpido. O fato de ambos estarem conversando e não brigando significa que ambos estão desconfiados um do outro. Afinal, o que é necessário para uma luta é uma parte disposta, não duas. Então os dois não querem brigar porque não gostam de suas chances. Desistir de sua arma vai inclinar a balança a seu favor. Talvez eles lutem então. Ele certamente estará condenado quando isso ocorrer. Ela respondeu à pergunta dele. Eu não acho que você seja estúpido. Eu esperava que você fosse estúpido. Ouvi dizer que os portadores de raios são imprudentes e estúpidos. Gilhaster sentiu-se insultado. Ele pode ser imprudente, mas não é estúpido. Ou talvez ele seja estúpido. Ficar aqui e ouvi-la falar certamente não é uma boa ideia. Ela riu quando viu seu rosto zangado. Parece que minhas esperanças serão frustradas. Devo admitir que não quero lutar com você. Vai me custar muito conseguir essa arma se lutarmos. Mas não tenho escolha. Devo ter essa lâmina. Portanto, devo lutar contra você. Você também não tem escolha. Você vai perder. Eu tenho este lugar cercado. Você pode desistir da lâmina facilmente ou cair de forma confusa. Suponho que você queira cair de forma confusa. Ela não quer lutar por causa de seus seguidores. Ela poderia ter levado um exército com ela, mas não o fez porque os números não importam para alguns indivíduos. Ela é um desses indivíduos. Um exército não é diferente de uma pessoa se eles não conseguem resistir aos olhos dela. É por isso que ela escolheu elites talentosas para segui-la. Aqueles que podem ser realmente úteis quando ela precisa deles. Portanto, seus seguidores são realmente úteis. Eles não são riffraffes descartáveis.
Ela prefere não perder suas elites, mas está pronta para fazer qualquer coisa pela arma em suas mãos. Gilhaster não respondeu. Ele apenas olhou para ela. Não há como ele desistir de sua arma sem lutar. A pessoa na posição mais estranha é o último cara do grupo de luta que emboscou Gilhaster. Os dois estavam se encarando antes. Agora Gilhaster está olhando ameaçadoramente para outra pessoa. Ele não sabe se pode sair ou não. Ele quer ir embora, mas sabe que ser o centro das atenções é ruim. Então ele ficou congelado e imóvel. Talvez eles o ignorem se ele fingir que não existe. A desajeitada disputa de olhares foi interrompida por um barulho. O barulho alto vem de um lugar longe de sua localização. Eles olharam em sua direção e viram os efeitos posteriores de uma explosão. A explosão deve ser enorme porque eles viram a fumaça gigante criada por ela de uma distância tão grande. Alguém riu audivelmente. Alguém criou uma mega explosão novamente. Tenho pena da pessoa em que a usaram. O que a pessoa disse fez os seguidores da Imperatriz de Pedra rirem. Eles são claramente despreocupados o suficiente para rir. Gilhaster teria rido também se não estivesse em uma situação tão desfavorável. É porque as pessoas que foram afetadas por aquela explosão estarão em uma situação muito maior do que ele. Uma explosão criada a partir da combinação de centenas de consumíveis explosivos montados juntos é muito perigosa de se ter por perto. Algo tão grande destruirá praticamente qualquer pessoa. Mas, engraçado, os ruídos que indicam uma batalha violenta não terminaram. Ele continuou e aumentou de ritmo acentuadamente. Parece que as pessoas nas quais eles usaram a mega explosão não morreram completamente. Outra pessoa observou. Os sons da batalha diminuíram logo depois. Mas ainda havia um ruído recorrente. Esse barulho ficou mais alto quando o que quer que o estivesse criando se aproximou deles. Os lacalhos da Imperatriz de Pedra correram em sua direção e a cercaram. Eles assumiram posições para protegê-la. Os dois lados cessaram as hostilidades para identificar o novo intruso. Ou então Gilhaster pensou antes de perder o controle de seu corpo. A Imperatriz de Pedra sorriu e disse: Tão estúpido. Acontece que ele realmente é estúpido. Talvez haja alguma verdade nos rumores de que os portadores de raios são imprudentes e estúpidos. Pode ser que um raio tenha frito suas células cerebrais. É isso ou ela teve sorte em encontrar Gilhaster, que é estúpido e precipitado. Agora ele vai se transformar em uma estátua de pedra. 24 dividido por 7 19 horas e 54 minutos Samuel, capítulo 656 Dois gigantes ou um pequeno macaco sábio de batalha. Ela atacou enquanto Gilhaster estava distraído tentando descobrir o que estava fazendo todo aquele barulho. Ele começou a se transformar em pedra. Ele tentou correr, mas seus movimentos eram lentos. Ela o pegou desprevenido e saiu na frente dele. Uma camada de pedra cinza começou a aparecer sobre seu corpo até que todo o seu corpo estivesse envolvido. Ele fez questão de olhar com ódio para ela durante a transformação. Infelizmente para ele, seus olhos não são capazes de matar pessoas à primeira vista. Olhar só fazia com que ele parecesse a estátua de um amargo macaco sábio de batalha. Enquanto isso, as entidades que faziam barulho continuaram a se aproximar de sua posição demolindo todos os edifícios no caminho. Estruturas altas de pedra quebraram e caíram no chão após a batalha. É como se duas criaturas gigantes estivessem correndo loucamente na cidade de pedra. Nada poderia ficar no caminho das criaturas. Prédios racharam e a estrada se partiu. Criou uma cacofonia de barulho que fez parecer que a selva de pedra está sendo demolida. As entidades finalmente os alcançaram. Eles penetraram em um prédio próximo a eles passando pelas paredes como se fossem papel molhado. Então as entidades de luta colidiram com outro prédio oposto à sua posição. Desta vez, as entidades não puderam ir mais longe depois de esgotar seu ímpeto. A Imperatriz de Pedra e seus seguidores esperavam ver dois gigantes, mas o que viram foi uma figura curta e obscura. A pequena figura obscura estava de pé acima de algo que estava a seus pés. Então a figura se abaixou e fez algo com a coisa que estava a seus pés. A poeira obscureceu a figura da entidade, então tudo o que eles podiam ouvir eram os trovões vindos de dentro da nuvem de poeira. A poeira também se recusou a se dissipar. O que quer que esteja acontecendo dentro da nuvem está desintegrando a pedra ao redor e jogando mais poeira no ar. A Imperatriz de Pedra e seu grupo tiveram que se contentar com os sons de chicotes quebrando a barreira do som repetidamente. Eles ouviram o estalo de um trovão seguido pelo som de baques como se alguém estivesse batendo em uma montanha com martelos. Aconteceu de novo e de novo. Foi muito assustador. Finalmente. Alguém falou de dentro da nuvem de poeira espessa. Para cima você vai então. Então algo passou sobre a Imperatriz de Pedra muito rápido. Ele voou a uma velocidade alucinante e colidiu com outro prédio. Então, seja lá o que for, explodiu em contato com o prédio. Ele atingiu a parede a uma velocidade ridícula e virou mingau. O prédio gemeu com o impacto antes de também desabar. A Imperatriz de Pedra sentiu pavor.
É uma sensação tangível que subiu por suas costas e fez o pelo de suas costas se arrepiar. É um sinal muito claro de que ela está em perigo. Ela não poupou um olhar para Gilhaster, embora ele começasse a se libertar de sua prisão de pedra. Ela não conseguiu terminar sua transformação mais cedo por causa da intrusão repentina. Camadas da pedra começaram a cair dele assim que ela tirou os olhos dele. Seu rosto carrancudo foi a última parte de seu corpo a ser coberta e é a primeira a ser descoberta, então ele viu claramente o que aconteceu a seguir. A nuvem de poeira começou a diminuir sem a atividade extenuante que a estava levantando. Algo o fez congelar. Ele sentiu uma cascata de uma quantidade assustadora de energia de dentro da nuvem de poeira. Essa energia foi então lançada em sua direção. Ele queria correr, mas não pode. A maior parte de seu corpo ainda está congelada. Felizmente, o ataque não foi direcionado a ele. Toda aquela energia formou um arco de lâmina que ceifou o grupo da Imperatriz de Pedra. Isso os cortou quando estavam de pé. Nenhum deles resistiu. A Imperatriz de Pedra também morreu sem poder resistir. Aconteceu tão rápido que foi incompreensível. É como se toda aquela energia simplesmente surgisse instantaneamente e depois desaparecesse depois de dividir tudo em seu caminho. Um rei e a maioria de seus 100 guardas foram mortos assim. Com um único ataque. A Imperatriz de Pedra e os que a cercavam não existem mais. Suas mortes foram rápidas e indolores. Seus seguidores restantes viram o que aconteceu e viraram as costas. Eles fugiram o mais rápido que suas pernas permitiram. Nenhum deles olhou para trás e muito menos tentou vingar a morte de seu líder. Eles são elites em corpo e mente. Além disso, não é preciso muita ginástica mental para perceber que é uma má ideia lutar contra quem matou a Imperatriz de Pedra. Então eles não decidiram fazer algo tolo como confrontar o atacante. Gilhaster engoliu em seco. Ele sentiu sede de repente. Seu corpo parecia pensar que ele precisava de água, o que é um absurdo. Ele deveria estar feliz com a morte dela, mas essa emoção achou muito difícil criar raízes dentro dele. O ataque que eliminou a maior parte do grupo da Imperatriz de Pedra o errou por pouco, mas Gilhaster não se sentiu relaxado. Quem poderia servir algo assim não é alguém que ele gostaria de ter por perto. Infelizmente para ele, sair de sua jaula de pedra é um processo lento. Então ele se esforçou mais para escapar antes que a entidade atacasse novamente. A entidade murmurou audivelmente: que material inferior. Eles estão fazendo isso de propósito. Não encontrei uma boa arma durante todo esse tempo. Gilhaster congelou novamente. A entidade falou perto dele, então ele ouviu a voz deles com muito mais clareza. Ele congelou porque reconheceu aquela voz. Ele ficou congelado enquanto a pedra em seu corpo terminava de cair no chão. Ele viu a entidade sair da nuvem de poeira enquanto examinava algo em suas mãos. Gilhaster estava certo sobre a quem pertencia a voz, mas ele não estava feliz. A felicidade se recusava a se propagar em sua mente. Outra coisa o impede de se sentir feliz. Ele reconheceu a pessoa e só sentiu pavor. Era Soverick. Seu pavor aumentava quanto mais perto Soverick chegava dele. 24 dividido por 7 19 horas e 54 minutos Samuel, capítulo 657 Minha nova arma. Soverick parecia estar examinando uma lança. Ele estava virando várias vezes em suas mãos com a cabeça inclinada focando na lança. Ele tem uma coroa negra na cabeça e algumas esferas douradas orbitando suas costas. Gilhaster não sabe o que significa a coroa negra e nem precisa saber. Ele também nunca viu os orbes dourados antes. Este Soverick que ele está vendo parece totalmente diferente daquele que ele conhece. Mas ele não deixou sua confusão e ignorância tirar o melhor dele. Tudo o que ele precisa saber é que está em uma situação ruim. É tudo porque Soverick está se aproximando dele. Ele nunca teve uma necessidade muito maior de um milagre do que agora. Ele deseja muito que aconteça algo que faça com que esse encontro não se torne um desastre. A arma que Soverick estava examinando se transformou em pó assim que Soverick a golpeou com o dedo. Rachou tudo e quebrou. Os fragmentos viraram pó antes de atingir o solo. A estrutura interna da arma foi comprometida depois que ele injetou vigorosamente o poder mundial nela. Conseguiu produzir uma greve apesar de não ter sido feita para tal ato. O ato em si o destruiu, assim como os grupos de pessoas que a greve varreu. Soverick levantou os olhos de suas reflexões e viu o que o atraiu aqui em primeiro lugar. Ele sorriu e disse: aí está. Minha nova arma. Se não fosse pela arma, ele não teria decidido vir aqui. Ele não teria sido atacado por um rei e seu grupo que pensaram que poderiam enfrentar o filho do avião. Eles até montaram uma amálgama de consumíveis explosivos de algum tipo para eliminá-lo. Eles pensaram que poderiam matá-lo. Eles pensaram errado. É óbvio quão bem esse plano de ação foi para eles. Aquele idiota sem cérebro não o atrasou muito de qualquer maneira. Ele usou o rei como um arado para destruir todos os obstáculos em seu caminho até aqui. Então ele batia na pessoa para amaciar sua carne.
Isso fez seu corpo explodir depois de ser jogado e esmagado contra um prédio. Foi depois que ele confirmou a arma que ele olhou para seu portador. Giliaster, é você. Você com certeza mudou. Soverit disse enquanto batia palmas com entusiasmo. Você tem uma arma e também tem alguns talentos. Fale sobre um jackpot duplo. Meu jackpot duplo, é claro. Deve ser ruim ser você agora. Ele sentiu a arma e o Giliaster através da matriz da lei da arena. Ele também sabe que Giliaster está prestes a ser morto por outra pessoa. Mas ele não veio aqui para salvar Giliaster. Ele veio buscar a arma e teria feito a mesma coisa se outra pessoa estivesse segurando a arma. Ele continuou caminhando em direção ao seu prêmio despreocupado com o rosto furioso de Giliaster. Ele está aqui pela lâmina e a terá. O portador não importa. Isso significa que a raiva do portador também não importa. No que lhe diz respeito, a lâmina já é dele. Ele não vai parar, não importa as caras que Giliaster faz para ele. Giliaster pode estar tentando parecer adorável fazendo caretas como uma criança para evitar ser roubado, mas ele está fazendo caretas para a pessoa errada. Soverit roubaria e mataria uma criança de verdade que tem algo que deseja. Um adulto fingindo ser uma criança não o fará ter misericórdia. Giliaster superou seu medo de gritar. Pare aí. Soverit não parou. Ele continuou ouvindo vagarosamente. A única coisa que mudou foi o sorriso de diversão em seus lábios. Perguntou Soverit. E por que eu deveria? Esta é uma boa pergunta. Giliaster considerou e respondeu. A arma é minha. Não vou desistir dela. Soverit riu. Isso é engraçado. Sabe, eu sempre achei você engraçado. Você é engraçado e estúpido. Litori é inteligente, mas ela é tão chata. Você. Você é outra coisa. Giliaster se irritou, mas Soverit ainda não havia terminado. Se você quer manter algo, então você tem que lutar para mantê-lo. Eu pego o que quero daqueles de quem posso tirar. Infelizmente para você, estou aqui por sua vida e sua arma. Você terá que fazer o seu melhor para me parar. Soverit abriu bem os braços e disse: vá em frente. Dê a sua atacada. Os instintos de Giliaster gritavam morte certa para ele, que ele deveria correr e não olhar para trás. Seus novos instintos estão lhe dizendo que nada de bom sairá desse encontro. Mas ele não correu. Não é porque ele percebeu que não pode escapar. Sim, ele não pode escapar mesmo que tente. Mas não, seu cérebro está muito preocupado para perceber isso ainda. Ele não escolheu escapar por causa do pavor que sente de Soverit. Isso lembrou da primeira luta que teve com Soverit. Eles eram bebês de um mês quando a briga ocorreu. Soverit nem o havia tocado para derrotá-lo. Mesmo agora, ele não sabe como perdeu aquela luta. Seu medo de Soverit se transformou em medo, admiração e raiva desde então. Era como se ele parasse de sentir o imenso perigo que Soverit representa para ele. Mas suas melhorias recentes pareciam ter mudado isso. Esse pavor voltou com força total. Ele sabe agora com absoluta certeza que vai perder. É por isso que ele deve lutar. Ele deve sempre lutar contra a desesperança ou seu coração ficará para sempre envolto em pavor com a menção de Soverit. Eu não sou o garotinho que eu era antes. Ele disse a si mesmo em busca de encorajamento. Ele mudou ao longo dos anos. Ele ficou melhor. Ele derrotou aquela senhora que Soverit derrotou. É a prova de que, se ele continuar lutando pelo progresso, obterá sucesso. De qualquer forma, lutar contra Soverit permitirá que ele ganhe conhecimento sobre ele e esta é a melhor oportunidade para obtê-lo. Soverit nunca mais será tão fraco. 24 dividido por 7 19 horas e 54 minutos Samuel, capítulo 658 Oponha-se aos céus. Posso perder. Mas sempre lutarei. Ele disse para confirmar sua vontade. Então ele se posicionou. Ele se inclinou para a frente e colocou um pé na frente dele. Ele circulou sua energia e um raio floresceu por todo o seu corpo. Ele era como uma lagarta evoluindo para uma borboleta. Lightning é seu casulo. Ele floreou seu corpo. Floreou sua mente. E isso floreou seu caráter. Ele é um com o raio agora. Ele é um portador de raios. Duas grandes asas de relâmpago azul se formaram atrás dele. O mesmo raio entrou em sua lâmina e a amplificou. As asas tremeram ligeiramente. Então ele disparou em direção a Soverit. Seu ambiente tornou-se um borrão quando ele disparou em direção ao seu alvo. Tão rápido. Ele pensou para si mesmo. Eu sou tão rápido. Ele nunca foi tão rápido antes, nem mesmo no mundo real. Algo pareceu clicar dentro dele naquele momento em que ele decidiu desafiar Soverit. Sua linhagem despertou com um rugido. É a linhagem do castigo celestial. É uma linhagem que se opõe até mesmo aos céus, toma os raios do céu para si e os usa para punir seus inimigos. Se ele puder se opor ao próprio céu, nunca aceitará a derrota para Soverit. Ele prometeu a si mesmo: vou lutar enquanto puder. Eu sempre vou lutar. Giliaster tornou-se a personificação do raio. Poder corre através dele.
Seu corpo incompleto de lei permitia que o raio se sincronizasse com ele como se ele fosse um titã da lei. Ele levantou sua lâmina e chamou um raio dos céus. Soverik ainda estava de pé com um sorriso nos lábios e os braços esticados. Isso é o que Gilhaster viu antes de Soverik se mover. O mundo desacelerou em sua percepção. Nada deve escapar de sua visão. E, no entanto, ele só viu um borrão quando Soverik se moveu. Foi uma corrida. Soverik pisou no chão com um pé. Sua posição mudou de lado quase instantaneamente. O chão onde seu pé bateu está cheio de crateras. Levantou muita poeira. Felizmente, ele não é cego. Ele viu o que Soverik está tentando fazer através de seus olhos e seu sentido divino. Ele também pode reagir ao seu devido à amplificação de sua mente por um raio. Seus instintos se inflamaram e ele agitou suas asas de relâmpago antes que ele percebesse. Isso permitiu que ele abortasse seu ataque atual e desviasse por pouco de um soco lançado contra ele de sua direita. Ele não conseguiu descansar depois dessa fuga estreita. Outro soco veio para ele quase imediatamente. Ele se esquivou disso também. Soverik é rápido. Quase rápido demais para reagir. O grande problema é que seus movimentos são simples. Um único passo o levará a uma grande distância quase instantaneamente. Ele também pode abortar seu movimento e virar quase instantaneamente com outra única batida de pé. Mas ele é rápido também. Sua percepção é excelente, então ele sempre pode acompanhar Soverik. E seus instintos o ajudam a não se deixar enganar pelas fintas que Soverik lhe lança. Ele conseguiu acompanhar a enxurrada de ataques. Ele até conseguiu contra-atacar, mas parou de fazê-lo porque eles não são eficazes contra o Soverik. Soverik não se esquivaria de um ataque. Ele calmamente e facilmente o desviaria com seu corpo. Um raio o picou, mas não conseguiu atingi-lo. Então ele aproveitaria a oportunidade para contra-atacar. Esses contra-ataques são muito perigosos. Gilhaster quase foi derrotado por um deles, então ele decidiu se defender e se distanciar de Soverik. Infelizmente, Soverik grudou nele como a cor branca em nuvens brancas. Os dois brilharam como dois vagalumes tendo um ritual de acasalamento. Eles piscavam sobre nunca parar por muito tempo em um único lugar. Cada lugar que eles foram é destruído. Prédios desabaram e o chão começou a rachar. A cidade de pedra começou a desmoronar ao redor deles. Soverik causou a maior parte do dano. A destruição da cidade é por causa de seus ataques perdidos e seus golpes. Tudo o que Gilhaster fez foi correr. É isso que você queria fazer em uma briga comigo. Você só quer correr por aí. Soverik perguntou com um tom de zombaria. Gilhaster rugiu. Suficiente. Relâmpago explodiu dele. Ele explodiu em seus arredores. Soverik foi pego pela explosão. Ele foi jogado pela cidade antes de se chocar contra um prédio e destruí-lo. O prédio inteiro desabou sobre ele. Toneladas de pedra reforçada caíram e o enterraram. A cidade se aquietou por alguns segundos. A luta parou e a destruição da cidade também. Gilhaster olhou ao redor da cidade. Ele notou que se tornou diferente do que costumava ser. É como se um terremoto tivesse atingido a cidade e causado um colapso maciço em suas estruturas. O silêncio foi interrompido por uma batida rítmica. Esta batida está vindo de onde Soverik foi enterrado. Ele quer sair, então está abrindo caminho. Pedras e pedras voavam no ar a cada soco. Os socos também causaram sons estrondosos que pareciam batidas. Soverik saiu de onde foi enterrado. Ele não parece pior. Isso significa que ele parece intocado e impecável. Ele não se parece com alguém que foi enterrado alguns momentos atrás. Ele bateu palmas e disse: Isso não é tão ruim. Isso é tudo que você tem. Gilhaster respondeu: Você é um valentão. Você sabe disso. Soverik começou a rir. Ele se dobrou e segurou o estômago enquanto ria. Sua risada ressoou pela cidade devastada. Ele riu até não poder mais rir. Então ele balançou a cabeça e perguntou: Você acha que eu sou um valentão? Diga-me, eu intimidei você. Sim. Isso é tão engraçado. Você é um menino tão ingênuo e ignorante. É óbvio que você não cresceu nesses últimos milhares de anos. Eu não sou ingênuo. Gilhaster o interrompeu com um grito. Soverik continuou sem cuidado. Ele disse com uma voz fria e determinada: Vou te mostrar o bullying. 24 dividido por 7 19 horas e 55 minutos Samuel, capítulo 659 O bullying é um fato da vida. Bullying é um ato de intimidar uma pessoa a fazer algo que preferiria não fazer. Ou podem ser atos persistentes destinados a tornar a vida desagradável para outra pessoa. Gilhaster acredita que Soverik é um valentão. Sua existência intimida os outros. Ele condenou muitos outros à mediocridade apenas por existir e se destacar. Gilhaster, mais do que ninguém, conhece a dor de ser constantemente intimidado pela glória de seu irmão a treinar constantemente sem descanso. É algo que ele não faria se Soverik não o estivesse pressionando tanto. Ele tentou e tentou alcançar seu irmão, sem sucesso.
O pior é que ele tem que continuar ouvindo sobre a grandeza de Soverick, onde quer que vá. Sua vida se tornou desagradável para isso. Soverick conhece tudo isso. Ele também pode ver. Mas ele não se importa. Você não pode agradar a todos, então não adianta tentar. Faça o que fizer, alguém em algum lugar terá um problema com você e dirá que você fez algo ruim para eles. E ele não acha que o que está fazendo é bullying. O bullying é feito repetidamente com a intenção de ganhar algo com isso, que pode ser simplesmente o prazer de causar dor a alguém. Sua existência pode ser desagradável para os outros, mas ele não os estava causando mal com a intenção de ganhar algo com isso. Além disso, não importa se ele queria intimidar todos os outros. Bullying é direito dos fortes. Ele pode intimidar Gilhaster assim como o primeiro sábio pode intimidá-lo. Bullying não é certo ou errado. É apenas um fato da vida devido às diferenças de poder. Os fracos não têm escolha a não ser intimidados. Ele não está em algum lugar reclamando de ser intimidado, apesar de ser constantemente manipulado para cumprir as ordens do sábio. Ele está sempre avançando com o único objetivo de se tornar mais forte. Mas só por este momento, ele vai gostar de intimidar Gilhaster. Ele lhe causará dor com a única intenção de obter prazer com isso. O senso divino de Soverick se apegou ao impulso do mundo. Momenton foi então forçado a uma forma específica conforme instruído por sua mente com base na fundação de seu sentido divino solidificado. Vários punhos dourados apareceram no ar ao seu redor. Essas armas fantasmas chegam a cerca de 1000. Prepare-se, disse Soverick, então ele atacou. Ele disparou para a frente com seus numerosos punhos dourados liderando o caminho. Os olhos de Gilhaster se arregalaram de medo. Ele não achava que era possível. Ele nunca viu tal visão na competição. As pessoas usaram armas fantasmas com certeza, mas não assim. Eles não são tão poderosos e não são tão numerosos. Armas fantasmas são ajudas para os outros, não coisas reais que podem ameaçar sua vida. Ele não ficou ocioso. Ele acelerou para enfrentar Soverick. Ele rugiu e despertou todos os relâmpagos dentro dele. Então ele canalizou isso e todo o poder mundial que conseguiu em sua lâmina. Ele balançou sua lâmina na onda de punhos que se aproximava. Uma enorme onda de relâmpago foi ejentada da lâmina em suas mãos. Esta onda maciça atingiu os punhos dourados e resultou em uma enorme explosão estrondosa. A explosão abalou o mundo. Era alto e brilhante. Ele estava muito perto dele, então não foi poupado da explosão. Sua mente ficou em branco quando ele bateu de cara em alguma coisa. Quando voltou a si, estava voando para trás em vez de para frente. Então sua fuga foi bruscamente interrompida pela parede de um prédio. A parede rachou com a força de parar seu voo. Ele gemeu quando fragmentos caíram dele no chão. Mas o dano na parede não pode ser comparado ao dano em seu corpo. Ele estava avançando tão rápido, mas colidiu com algo que tinha um impulso maior do que ele. O impulso foi tão grande que matou com força sua velocidade e o mandou de volta por onde veio. É por isso que sua mente apagou. É louvável que ele tenha chegado no meio do voo. Mas ele teria recobrado a consciência quando suas costas se chocaram contra o prédio, enviando choques de dor por seu corpo. Ele tentou se levantar, mas falhou quando uma dor lancinante cortou sua mente, assim como seu corpo. Foi pior do que tudo o que ele acabou de experimentar combinado. Abriu os olhos com muito esforço. Sua mente parecia lenta, mas ele foi capaz de compreender o que viu. Soverick estava parado na frente dele usando sua espada para esfaquear seu peito. É isso que está causando a dor entorpecente e a fraqueza geral do corpo. Soverick disse a ele. Obrigado pelos feitos e lâmina. É muito generoso de sua parte. Ele nem sabe como acabou assim. Ele estava atacando, mas agora está morrendo e Soverick agradece pela arma. Sua habilidade de linhagem o ajuda a desacelerar o mundo e acelerar seus pensamentos, mas ele não consegue descobrir o que aconteceu durante o último confronto. Ele parecia ter perdido a arma em algum lugar na transição entre atacar e ser jogado contra uma parede. Você não é ruim para alguém que não é um rei. Você até teve um desempenho melhor do que alguns reis. Você tem potencial. Você realmente tem. Mas você é ingênuo e ignorante. Lamentar e reclamar não fará nada de bom para você. Apenas a força importa. Busque a força acima de tudo. Porque como você é agora, você não é digno o suficiente para ser intimidado por mim. Essa foi a última coisa que Gilhaster ouviu antes de sua consciência apagar para sempre. Soverick acabou com ele. Ele bombeou uma torrente de energia no corpo de seu irmão mais novo para fazê-lo explodir. A marca de Gilhaster o salvou enquanto Soverick levou todos os seus feitos. Ele realmente tentou intimidar Gilhaster, mas Gilhaster morreu muito rapidamente. Ele estava brincando mais cedo. Mas Gilhaster morreu após um confronto quando decidiu ficar sério. Gilhaster não é um material digno de intimidação. Como ele pode ser intimidado quando não aguenta uma surra? Morreu sem nem saber como morreu. 24 dividido por 7 19 horas e 55 minutos Samuel, capítulo 660 Lâmina Boa.
O único que sabe o que aconteceu durante o último confronto é Sovereign. Eles estão todos na marca zero e não estão recebendo nenhuma ajuda do mundo durante este desafio. Mas isso não os torna iguais. Ele poderia lutar contra hordas de monstros de nível 4 como um nível 0 e matar alguns deles. Então ele é muito mais rápido e forte do que os outros competidores por causa das 9 esferas douradas em suas costas. Giliaster tinha suas próprias vantagens. Sua linhagem o tornava muito rápido, enquanto seus instintos o ajudavam a utilizar a velocidade com grande efeito. Infelizmente para ele, ele não é forte o suficiente para resistir à explosão criada por seu último confronto. Ele ficou atordoado com a explosão. Sovereign está fisicamente fortalecido. Sua velocidade é apenas um efeito colateral dessa capacitação física. Ele pode sofrer mais danos do que qualquer um na competição, então não se intimidou com a explosão. Ele passou por isso e aproveitou o estado atordoado de Giliaster para atacá-lo. Era a solução mais simples. Giliaster é tão rápido quanto ele, então essa foi a maneira mais fácil de matá-lo sem usar os olhos ou o domínio de anulação. Mesmo o espectador de sua luta não viu o que aconteceu com clareza. O cara restante do primeiro grupo estava perto de Giliaster. Ele não foi atacado pela Imperatriz de Pedra e o ataque de Sovereign também não o atingiu. Ele estava parado imóvel quando Giliaster lutou contra Sovereign. Então Giliatir e Sovereign desapareceram. Os dois o ignoraram e lutaram por toda a cidade. O homem olhou para a esquerda e para a direita, mas não viu ninguém. Então ele se abaixou e pegou a senhora inconsciente no chão. Então ele escapou com ela. É uma coisa boa também ou o prédio desabando e as explosões poderiam tê-lo matado. Ele não fugiu embora. Ele parou quando alcançou uma distância segura e optou por assistir à luta. Mesmo assim, não via como Sovereign conseguia diminuir a distância entre ele e Giliaster. Ele tem uma inclinação sobre o que aconteceu, mas não consegue acreditar. Sovereign os notou, mas não se incomodou com eles. Ele preferia olhar apreciativamente para a lâmina em suas mãos do que tentar matar algum lixo. As duas ações não exigem muito esforço, mas uma é mais prazerosa que a outra. Boa lâmina. Boa qualidade também. Ele elogiou a arma enquanto a acariciava. É muito bom para Giliaster de qualquer maneira. É melhor em minhas mãos. É uma lâmina metálica preta com uma borda de cristal azul. Existem inscrições na parte metálica da lâmina. O cristal é translúcido e está se tornando mais translúcido à medida que a cor azul está desaparecendo. É azul porque a última pessoa a usá-lo direcionou um raio para ele. Está mudando agora que mudou de proprietário. Ele usa poder mundial puro para que a borda do cristal fique limpa. Isso faz com que a lâmina pareça muito mais fina do que realmente é. Ele disse à lâmina, agora para o primeiro anel. Vou matar tudo o que bloqueia meu caminho com você. Com você em minhas mãos, nada pode me impedir de me tornar o último homem de pé. Em seguida, ele retomou sua jornada para o primeiro toque. Ele tem tudo o que precisa, então decidiu passar para a próxima agenda importante. Enquanto isso, muita coisa mudou no primeiro toque. Muito mais pessoas tentaram entrar no primeiro anel, mas falharam. A morte deles alertou os outros sobre os perigos, então eles permaneceram no segundo anel e esperaram que algo mudasse. Alguns começaram a brigar entre si, mas ninguém mais se aventurava no primeiro ringue. Apenas novatos ignorantes que se consideram mais espertos ou mais fortes do que os outros tentam entrar no primeiro anel. Eles vão se esgueirar e rastejar pensando que são mais sábios até que ardam em chamas. O primeiro anel tornou-se uma zona de morte. Quem entra morre. Litori manteve essa posição com mão de ferro e não deu trégua. Tudo isso mudou quando alguém com mais recursos chegou. Salvini foi e trouxe alguém que ela tem certeza que pode usurpar a dominação de Litori. Ela disse para a pessoa enquanto apontava para Litori. Veja, eu disse a você, irmão. Temos que fazer alguma coisa ou ela vai ganhar. Seu irmão Salvin também está nesta arena conjunta. Salvini o encontrou e contou sobre o filho da irmã do avião. Ele estava ocupado se divertindo enfrentando grandes grupos e colocando seu título de exército de um homem à prova. Ele achou que era muito cedo para tentar pegar o primeiro toque. Afinal, foram apenas 3 dias de desafio. Mas ele a seguiu quando ela veio perguntar a ele. Qualquer informação sobre o filho do avião o interessa. Sovereign já o derrotou antes, então ele quer ver como sua irmã é boa. Ele lambeu os lábios enquanto olhava para Litori. O filho da ninhada do avião parece ser forte. Seus companheiros de ninhada certamente se igualam aos nossos em destreza. O mais novo de sua ninhada venceu o mais novo de nossa ninhada. Salvini bufou. Ela trapaceou. Seus ataques não podem ser bloqueados. É melhor você ter cuidado ou cairá aqui. Seu domínio é insidioso. Qualquer um a 100 metros dela será atacado e morrerá. Salvi concordou com a cabeça. Sim, sim. Eu posso ver isso. Uma manejadora de chamas efêmera. Muito rara. E muito perigosa. Felizmente ela foi suprimida ou mesmo eu não teria chance. Acho que não.
O resultado de uma batalha entre vocês dois será próximo, mesmo que ela não seja reprimida. Vocês dois são letais. Vocês dois podem se matar. Mas não acho que haja uma maneira de ela matar você sem uma chance significativa de ela morrer. Não se esqueça, você também está suprimido. Salvin inclinou a cabeça. Talvez seja verdade. Tudo o que estou dizendo é que há uma chance melhor de vitória agora que ela foi reprimida. Ninguém pode reclamar disso em uma luta. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.